Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel e hoje a gente vai falar sobre coordenadas cartesianas. Bom, para introduzir esse assunto eu trouxe aqui a imagem aérea de um parque. E o que eu quero trazer para vocês? A situação é a seguinte, eu tenho dois pontos nesse parque, que eu estou representando por esses dois pontos brancos, e eu quero passar para uma outra pessoa a posição desses pontos no mapa. Bom, eu poderia falar para essa pessoa que esse ponto mais acima está próximo dessas árvores aqui, enquanto que esse ponto mais abaixo está próximo dessas outras árvores aqui. Só que vocês concordam comigo que esse tipo de informação tanto quanto imprecisa, porque a pessoa não vai saber exatamente onde estão cada um desses pontos e ela pode até confundir com outras árvores. Então, justamente por causa dessa imprecisão nesse tipo de informação, a gente vai utilizar uma outra forma de identificação da posição dos pontos. A gente vai utilizar o plano cartesiano. E o que vai mudar? Bom, com o plano cartesiano a gente vai conseguir identificar a posição de cada ponto exatamente somente com dois números que a gente vai chamar de coordenadas cartesianas. Então, os números -5 e 7 serão as coordenadas cartesianas desse ponto aqui. E só com esses dois números, qualquer outra pessoa vai conseguir saber onde está o ponto cujas coordenadas são -5 e 7. Da mesma forma, para o ponto 13 e 3, qualquer pessoa que tiver esses números vai saber que o ponto está nessa posição do parque. Eu acabei de mostrar para vocês que o plano cartesiano facilita bastante a identificação dos pontos no espaço, só que eu não expliquei como funciona esse mecanismo, como que a gente faz para saber quais são as coordenadas cartesianas, e também eu não expliquei como que a gente, tendo as coordenadas cartesianas, como que a gente faz para saber onde esse ponto está. Então vamos para a aula para entender como isso funciona. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer com vocês é familiarizar vocês com alguns elementos fundamentais do plano cartesiano. Ele vai ser composto por duas retas, uma vertical e uma horizontal. E essas retas vão ser os eixos do nosso plano cartesiano. Então, o eixo vertical vai ser chamado de eixo das ordenadas e também vai ser o eixo Y. E o eixo horizontal vai ser o eixo das abscissas, que vai ser o eixo X também. Uma dica aí para lembrar qual o eixo é qual, é lembrar que o eixo das abscissas é o eixo X. É só uma dica aí para não confundir. Beleza, agora outro elemento que a gente tem que lembrar são os quadrantes. Então todo plano cartesiano é composto por 4 quadrantes. O primeiro quadrante é esse aqui, nessa região do plano cartesiano. O segundo quadrante é esse aqui, o terceiro é logo abaixo e o quarto quadrante é esse aqui. Bom, isso aqui é bom vocês saberem porque em uma questão ele pode simplesmente mencionar que um ponto está no segundo quadrante ou no quarto quadrante, e isso pode ser diferencial para você conseguir fazer a questão. Legal, agora vamos ver como que a gente vai fazer para ler as coordenadas cartesianas de um ponto. Bom, a regrinha que a gente vai ter que utilizar é que o primeiro número das coordenadas vai representar a posição no eixo X, sempre no eixo X. E o segundo número das coordenadas cartesianas vai representar sempre a posição no eixo Y. Então vamos pegar uns 3 exemplos aqui para vocês entenderem como funciona. O primeiro ponto tem coordenadas 8 e 4. Então o primeiro número representa a posição no eixo X. Então a gente pega aqui a posição 8 no eixo X. Já o segundo número, 4, vai representar a posição no eixo Y. Logo, essa vai ser a posição do ponto 1. Já o ponto 2 tem coordenadas -4 e -6. Então, no eixo X a posição vai ser -4 e no eixo Y a posição vai ser -6, dando essa posição para o ponto 2. Já o ponto 3, que tem coordenadas 2 e -3, vai ser algo nessa posição aqui para o eixo X, vai ser 2 e -3 para o eixo Y, dando essa posição para o ponto 3.
Beleza, agora que a gente viu como faz para ler coordenadas cartesianas, a gente vai aprender como a gente vai dar as coordenadas cartesianas para um determinado ponto que a gente já sabe a posição. Então, o caminho contrário, né? Vai ser algo bem parecido. Então, vamos pegar, por exemplo, esse ponto 1 aqui. Quais vão ser as coordenadas desse ponto 1? Vamos lembrar que o primeiro número da coordenada cartesiana é a posição em relação ao eixo x. Então, aqui vai ser 8. A primeira coordenada do ponto 1 é o 8. E já a posição no eixo y é 5. Logo, as coordenadas do ponto 1 vão ser 8 e 5. Show? Agora vamos ver o ponto 2. A posição dele em relação ao eixo x vai ser menos 4. E em relação ao eixo y vai ser menos 7. Logo, as coordenadas dele vão ser menos 4 e menos 7. E sobrou agora o ponto 3, que vai ter coordenadas 4 no eixo x e menos 3 no eixo y. Logo, as coordenadas dele vão ser 4 e menos 3. Bacana. De plano cartesiano era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Isso aí que é o fundamental de vocês saberem. Mas eu trouxe alguns assuntos que são bem comuns de cair em relação a essa matéria também. O primeiro caso aí é como calcular as coordenadas do ponto médio entre dois pontos. Então vamos supor aí o caso que eu tenha dois pontos e eu tenha as coordenadas desses dois pontos. Para a gente descobrir quais as coordenadas do ponto médio, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente calcular a média de cada coordenada cartesiana. Então a gente vai pegar aqui o primeiro número dos dois e fazer a média entre eles. Então vai ficar 4 mais 6 sobre 2 e 3 mais 5 sobre 2. Esse aqui vai ser a coordenada do ponto médio. Já o baricentro vai aparecer quando a gente tiver 3 pontos formando um triângulo. Aí ele vai pedir para a gente as coordenadas do baricentro. Para descobrir isso, a gente vai ter que fazer a média aritmética de cada coordenada. Então a gente vai pegar 3 mais 4 mais 8, que são o primeiro número das coordenadas cartesianas, e dividir por 3. Da mesma forma, vai ficar 5 mais 8 mais 5 sobre 3. Com isso, a gente chega no resultado de 5, 4 para as coordenadas do baricentro. Essa aí vai ser a regrinha em geral para o ponto médio e para o baricentro. Show? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Realmente não tem muita matéria aí. É só uma introdução mesmo ao plano cartesiano para que vocês consigam acompanhar o resto do curso, que vai vir aí com retas e outros lugares geométricos aí para vocês aprenderem, para conseguirem fazer as questões da prova do Enem, beleza? Qualquer dúvida, coloquem aí as perguntas nos comentários e dá o gás aí final, nessa reta final aí, galera. Boa sorte!